E aí pessoal, tudo bem com vocês? Agora sim. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre rigs, né? O nome disso aqui é câmera rig. Eu vou mostrar para vocês como eu montei o meu e se vale a pena montar e quais os benefícios, enfim, o que a gente faz para montar isso aqui. Mas pessoal, se vocês já acharam esse rig bonito, se inscrevam aqui no canal, deem um like e vamos pro nosso vídeo. Ah, espera aí, tem mais uma coisa. E a gente pode usar ele na vertical também. Bem interessante, né? Vamos pro nosso vídeo. Eu vou mostrar para vocês esses dois setups com um rig só. Então, pessoal, rigar ou não rigar a câmera? Eis a questão. Primeiro, vamos aos benefícios e por que eu acho que sim, vale a pena se fazer um rig, se tem a possibilidade, e no que ele te ajuda. Primeira coisa, tu ganha mais funcionalidades, principalmente com o uso do monitor, ou seja, vocês conseguem usar sim o monitor só com a câmera, ou vocês conseguem acoplar, mas vocês ganham mais funcionalidades em pegada, vocês conseguem ter uma ergonomia melhor para gravar, vocês têm mais conforto, tem mais bateria, enfim. Consegue carregar a câmera aqui com top handle, que é mais tranquilo fazer mais takes de baixo do que só a câmera crua. Tem outro ponto que há controvérsias, há duas formas de pensar que é sobre a questão da imagem que tu passa com um rig. Eu acho que tem duas formas de pensar. Uma que também é válida, que é o teu trabalho fala mais do que qualquer coisa, ou seja, se o teu trabalho é bom e o teu cliente vai te procurar pelo teu trabalho, pouco importa se tu usa uma câmera, uma ZV-10 Naked, que a gente chama, né, sem nada, que é uma câmerazinha bem pequenininha que está aqui dentro, ou se a gente vai usar um aparato grande, o que o cliente às vezes está vendo é resultado. E sim, tem esse espaço no mercado. Só que a gente também tem um outro espectro que é o cara que nunca chegou em ti, tu vai chegar com uma câmera naked, eu também acho que é válido aquela questão de ele vai olhar a câmera pequenininha com uma lente pequenininha e pode subvalorizar o teu trabalho. Então assim, sim, quando eu monto a câmera dessa forma no rig aqui, que ele não é utilizado sempre em todos os casos, mas alguns casos que a gente vai falar mais pra frente nesse vídeo, eu consigo sim passar mais autoridade e no final das contas tu acaba cobrando um pouquinho mais pelo teu trabalho. É uma realidade que eu não gostaria que fosse tão real assim, né? Tipo, que o meu cliente chegasse em mim pela qualidade do meu trabalho, pouco importa como eu vou executar ele, mas sim, em termos de clientes que não conhecem, vamos supor se o cliente é leigo e está contratando vocês, se vocês montarem isso, vocês passam mais autoridade dentro do set. Então tem essas duas formas de pensar sobre isso. Mas agora vamos à montagem. Vou mostrar para vocês todas as peças e vamos montar passo a passo junto isso aqui para ver por que eu escolhi cada coisa, vou explicando ali de cada peça, cada encaixe e por que eu escolho isso. Então, pessoal, aqui está todo o nosso rig, tudo desmontado. À medida que a gente for montando, as peças vão aparecendo na tela para vocês. Eu não levo isso aqui assim para os meus jobs, eu deixo pré-montado muita coisa, mas isso a gente vai no passo a passo. Vamos começar então primeiro com a nossa base do nosso rig, tá? Onde a gente vai deixar montado. Primeira coisa, eu tenho aqui o Arca Swiss do gimbal, que é aquela parte do IBUS que a gente tira. Eu já deixo isso aqui pronto porque isso aqui vai em tripé, isso aqui também vai no gimbal porque a gente pode utilizar parte desse rig aqui no gimbal, sem o monitor e sem o top handle. Isso aqui é a nossa base de montagem para todo o nosso rig. Então a gente vai colocar duas coisas, o plate para a bateria e um quick release para a gente poder tirar a câmera, só a câmera e colocar só a câmera de forma rápida. Então para isso a gente vai precisar só de duas ferramentas, uma chave de fenda e uma chave Allen. No job eu não utilizo isso, eu vou mostrar para vocês o porquê ao longo que a gente for montando. Então vamos começar com a nossa chave de fenda. Primeira coisa, eu vou colocar o meu quick release aqui, ó. A pontinha dele, a câmera entra por esse lado aqui. Então eu coloco isso aqui virado para frente. Isso aqui vai ser a frente do meu rig, aqui vai estar a lente. Então eu vou encaixar a câmera assim aqui dentro. Deixei bem numa extremidade aqui, bem na ponta da frente, porque aqui atrás vai vir a bateria, como vocês viram ali. Então a gente vai colocar esse suportezinho aqui. Mas antes disso, e aqui agora que vem o seguinte, a gente vai colocar aqui. Mas aqui é a entrada do meu D-Tap, que aqui eu vou alimentar o meu monitor. Então, pessoal, a gente vai pegar o meu cabinho de alimentação do monitor, que é um D-Tap, né, que é o nome dessa entrada aqui, para um DC eu acho que é 5.5, que entra do lado do monitor e alimenta ele. Então, eu não preciso utilizar uma bateria no monitor, eu utilizo uma bateria para tudo. Então, eu vou colocar esse D-Tap aqui, vamos plugar aqui, ó, no meu mountezinho, tá plugado, e agora sim a gente pode parafusar isso aqui. Por que eu não coloquei antes, pessoal? Porque quando eu parafusar isso aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, e eu vou travar esse D-Tap aqui, ó, no meu Quick Release. Então ele não vai conseguir sair nem entrar, ou seja, deixa a conexão super segura. Então, pessoal, só vou ajustar aqui, ó, deixamos bem retinho, ajustamos e vamos agora dar o aperto final. Tá? Tudo montadinho. Ó,
Parte da minha base está montada e aqui já está saindo o cabinho para alimentar o monitor. Agora só faltou a dummy battery, que é essa aqui, ó. A gente já deixou separado, isso aqui é a bateria que a gente vai colocar na nossa câmera, ele é um USB tipo A normal. E a minha saída de USB A normal está aqui na ponta. Então a gente vai colocar isso aqui agora. Já vou deixar alimentado aqui, coloquei aqui. E é isso aqui, a minha base está pronta. Agora eu já vou deixar uma coisa bem adiantada, que é o seguinte, eu vou enrolar estes cabos aqui, ó. Vou colocar o cabinho aqui. Eu já vou deixar com algumas voltas aqui, ó, para isso que não, senão fica muita coisa pendurada depois. Isso aqui também. Temos a minha base montada. Agora a gente vai deixar isso aqui de lado e a gente vai para a montagem da câmera. Com a minha base montada lá, agora a gente vai para a montagem da câmera. Então, primeira coisa, a gente vai colocar a cage na câmera. Só a cage é uma cage da Ulanzi. E eu vou colocar ela aqui. Metade do rig é montado com a Ulanzi. Ou seja, eu tenho a cage da Ulanzi, eu tenho o plate de bateria da Ulanzi, enfim, bastante coisa. E aqui, ó, esse plate ele tem um parafuso que ele monta com chave Allen. Então, vamos usar a chave Allen ou pode usar a chave de fenda também. É o parafusinho ali do plate. Ou a gente pode usar essa chavezinha que também tem no plate aqui, que é uma chave de fenda mini. Mas para a gente montar melhor, ó, vou encaixar ela bem aqui no plate. O único defeito que eu diria que essa cage tem é que ela só tem esse método de apertar a câmera aqui. Então eu tenho que firmar bastante esse parafuso aqui embaixo no plate, porque o que acontece? Eu não tenho mais nenhum outro método de travar a câmera aqui em cima. Então ela pode ter um leve jogo dentro da cage. Mas depois que ela está bem segura não tem tanto problema. Mas ela pode dar um joguinho dentro da cage aqui, ó. Vou até mostrar aqui para vocês, ó, no microfone. Tá vendo? Estrala até porque tem um pouquinho de jogo, mas isso é preciosismo. Agora a gente vai colocar a nossa lente. Vou tirar aqui, ó, e a gente vai colocar a nossa 16mm. Lentes, pessoal, vocês podem colocar quantas vocês quiserem. Essa cage é toda preparada para a gente trocar lentes, mas a gente já vai deixar a nossa lente colocada aqui. Eu já vou deixar o meu parasol para frente. Basicamente, a nossa câmera, a parte grossa está montada e agora a gente vai colocar os acessórios na cage. E agora, pessoal, para os acessórios na cage, o que acontece? Eu tenho dois tipos de montagem de acessórios. Uma por parafuso, que é essas partes aqui, e eu tenho uma chamada por nettle rail, que é isso aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó, tanto o meu punho quanto o meu left grip, vocês conseguem ver que tem esse mecanismo aqui, ó, que eu simplesmente coloco e aperto. Isso aqui é muito mais ágil de eu fazer no trabalho. Então, eu consigo desmontar e montar sem precisar ficar apertando e soltando o parafuso. Então, por isso que eu coloquei todo o rig dessa forma aqui. Eu utilizo dois aqui, eu utilizo esse da Small Rig para ARRI e eu utilizo esse aqui da Small Rig normal. Esse aqui vai do lado da câmera, esse aqui vai em cima. Essa cage aqui, ela tem um nettle rail aqui em cima, eu poderia colocar direto, mas por que eu utilizo esse da ARRI? Justamente porque tem esses pontinhos de trava aqui, ó, que eles funcionam como uma molinha. Então isso aqui, eu encaixo minha peça aqui e eu aperto ela e ela fica segura aqui dentro. Se ela soltar, ela não vai escapar daqui. E aqui já não tem essa proteção, por isso que eu utilizo esse cara aqui. Então a gente vai começar colocando primeiro o da ARRI aqui em cima. Vamos dar o aperto aqui, ó, no eixo desse parafuso tem a parte para Allen. Já está apertado aqui, é bem fácil de prender ele aqui. E o segundo aqui do lado, que a gente vai colocar aqui. Deixei os dois parafusos alinhados ali e eu vou dar esse aperto aqui. Ó, dei esse aperto aqui, vou aqui, dou esse aperto aqui. E agora eu dou o aperto final aqui. E agora eu tenho nettle rail com trava nos dois polos da minha câmera, ou seja, eu tenho um aqui na lateral e eu tenho um aqui em cima com as travinhas aqui, que é importante. E agora, pessoal, vamos colocar só o plate do Quick Release, que é essa base que está aqui na nossa base de montagem. E aqui é legal porque eu vou colocar, em vez de um parafuso único aqui, ó, eu vou colocar nesses dois parafusos em linha, com dois parafusos aqui, que daí a câmera não fica com um jogo no plate. A gente consegue dois parafusos fixá-la de uma melhor forma. Então, vamos alinhar os dois parafusos aqui. Vamos colocar aqui, eu já estou girando os dois ao mesmo tempo. Coloquei aqui então o meu plate na minha câmera. Vou apertar bem para garantir que ela não tenha este jogo. Ó. E esses dois parafusos impedem que ele gire, ou seja, ela fica bem travada e ela não tem esse jogo aqui de ficar assim na hora que eu encaixar no tripé. Ó, ela vai ficar bem fixa, ela não vai perder o aperto do parafuso. Câmera montada, pessoal, deixamos a câmera de lado agora. E agora a gente vai para uma montagem do nosso punho. No nosso punho a gente vai usar outras coisas. A gente vai usar o mini top handle da Small Rig. Isso aqui é para a gente colocar a câmera na vertical, eu já explico isso para vocês. Isso aqui é a parte do monitor, que vem junto com o monitor, que é para a gente regular o monitor. E isso aqui é um acessório para a gente encaixar essa parte aqui bem fixa. Vamos lá, então. Ó, vocês conseguem ver que o meu
top handle ele é no estilo NetRail, que eu acho mais fácil de montar. Então, o que vai montado no meu grip é, eu vou colocar isso aqui, ó, aqui na frente tem um arca suíça, um encaixe de arca suíça, e eu vou colocar esse negocinho aqui, ó, com esses pinos aqui travados, eu vou colocar aqui na ponta. Então, ó, encaixei aqui e vou dar esse aperto. Vou pegar minha chavezinha aqui, ó, vou dar esse aperto aqui. E pessoal, por que eu não coloco simplesmente, a gente pode ver, ó, a gente tem um furinho aqui de parafuso, a gente também tem um aqui, ó, por que eu não coloco direto aqui? Porque quando eu aperto isso aqui, no que eu giro o monitor, solta. Então é muito importante que seja esse ar aqui com os pinos travados, porque ele não tem esse jogo lateral aqui. Então eu consigo mover o monitor sem ele ficar dançando nesse suporte aqui. Então, ó, coloquei aqui, tá travado, essa peça fica sempre aqui. E agora sim eu vou colocar essa aqui, ó, no cold shoe aqui, ó, que é o que a gente chama, né, esse cold shoe. Quando é hot shoe é quando tem conexão eletrônica, quando não tem é cold shoe. Ó, vou girar aqui e aqui eu também vou travar essa minha cabeça aqui, ó, que ela é uma cabeça a 90 graus, certo, pessoal? E aqui eu vou deixar pré-fixado aqui em cima o esqueminha do monitor, para a gente usar ele na horizontal, ou seja, eu vou colocar o monitor aqui na horizontal. Certo, pessoal? Aqui tá o meu top handle. Eu deixo ele montado assim, ele vai assim para o cliente. E aqui, pessoal, eu já vou mostrar para vocês a questão do monitor, tá? Vamos imaginar que isso aqui vai em cima da câmera. Isso aqui sempre vai em cima da câmera. E eu vou monitorar isso aqui assim, ó. Vou mexer no monitor, vou virar ele aqui. E se eu quiser utilizar esse monitor na vertical, para monitorar na vertical, eu poderia fazer isso aqui, ó. Só que eu não tenho esse giro aqui, ó. Eu não consigo girar o monitor assim. E aí que essa peça aqui entra no lugar. Vou afrouxar aqui, ó. E vou tirar aqui, ó. E aí, pessoal, eu coloco o monitor aqui do lado, ó. Eu encaixo ele aqui do lado e aqui, com esse encaixe lateral, eu consigo deixar ele aqui na vertical e eu consigo fazer essa regulagem aqui, que não possibilitaria aqui em cima. Então, é importante, eu sempre deixo ele aqui assim. E a gente encaixa aqui, deixa apertado, eu vou tirar o monitor que a gente vai colocar no final. E aqui, pessoal, tá o meu top handle montado e o monitor a gente vai deixar aqui, que a gente vai utilizar ele no final. E agora, pessoal, vamos fazer as duas últimas coisas. Eu tenho esse left grip aqui e eu deixo uma bateria sobressalente aqui embaixo. Era originalmente para alimentar ele, essa bateria da Sony aqui, mas a minha câmera não tem a função de ativar esse botão REC aqui. Seria só uma câmera mais topo de linha. Tem uma 7 III, uma 7R4, enfim. Todas essas câmeras tu vai conseguir dar o REC com esse botão aqui usando um cabinho especial aqui pela conexão. Eu não consigo, então eu deixo essa de bateria sobressalente, que é o mesmo encaixe dessa aqui que vai no plate. Então, meu left grip está aqui e agora a gente volta com o nosso plate lá que estava pré-montado e a gente encaixa a nossa bateria aqui. Ou seja, essa é a bateria que vai alimentar tudo isso aqui tudo vai alimentar a câmera e monitor. Então, pessoal, agora a gente não precisa mais das nossas ferramentas, está montado o nosso modelo principal e é assim que eu levo as coisas para o meu cliente. Ou seja, eu levo isso aqui tudo montado assim, eu deixo isso aqui assim na mochila, eu levo o meu grip, eu levo o meu cabinho HDMI aqui, o meu monitor solto, isso aqui montado e a minha câmera montada dessa forma. É assim que eu levo isso aqui para o cliente. E como é que a gente monta? Por que eu levo isso aqui assim e por que isso aqui se torna muito rápido de montar? Vou montar aqui com vocês, tá? Porque, por exemplo, assim, ó, eu pego a minha câmera e vocês vão ver que eu vou montar isso aqui em 1 minuto, 2 no máximo. Ou seja, tudo isso que a gente montou, a gente deixou pré-montado. Eu abro o visor da minha câmera, eu pego a minha base do meu plate, ó, muito importante, porque que a gente colocou esse sistema de Quick Release, que a gente só encaixa a câmera aqui, ó, e a gente desliza, e ela tá no nosso rig. Ou seja, já está montada a base do nosso rig inteiro aqui. E aí, a minha dummy battery já estava aqui, ó, eu vou abrir a porta da minha câmera e vou colocar a bateria aqui, ó, dentro. Vou encaixar o cabo aqui pelo lado, vou fechar a porta. Já está com a bateria dummy que já está conectada aqui. E agora já ficou sobrando o cabo do meu monitor. Próximo passo da minha montagem, tá? Eu pego e eu coloco o meu cabo HDMI plugado aqui do lado na porta. Plugo ele aqui e deixo ele sobrando aqui também. São os dois cabos que vão no monitor, são esses dois aqui. Meu cabo já está aqui plugado, o monitor já está virado para fora, inclusive o monitor é por aqui. E agora a gente vai para o nosso top handle. Nosso top handle, meu sistema nato aqui, ó, a gente vai apertar uma dessas travinhas, vai deslizar em lugar, ó, e ele está solto aqui, ó. Mas vocês conseguem ver que a travinha deixa ele seguro no lugar. E agora a gente só vai dar esse nosso aperto aqui no nosso top handle. Apertei ele, agora ele ficou bem firme, ó, não tem o jogo, mas se ele soltasse eu tenho a travinha ali de segurança do lado, não deixa ele deslizar. Pronto para receber o monitor, deixo esses cabos aqui de lado, eu encaixo o meu monitor aqui em cima.
Daí eu parafuso ele aqui, ó. Tem um parafuso para apertar na mão aqui. E deu. Tá montado. Agora eu vou abrir novamente o meu visor aqui. E eu vou esconder um pouco desses cabos, né? Eu vou colocar o cabo HDMI, ó. Vou dar uma volta aqui nele. Outra volta. Eu vou plugar ele lá em cima no meu monitor. Ou seja, eu consigo esconder os meus cabos aqui, ó, entre a bateria e a câmera. Então, não fica muito cabo pendurado. Essa é a magia desse setup. E eu vou colocar o outro cabo de energia aqui no meu monitor. Ou seja, eu tenho todos os cabos escondidos aqui, ó. Fica muito minimalista esse set. Fecho de novo ali o meu visor para encostar na bateria aqui. E aqui do lado, o meu outro sistema nato vai vir aqui, ó. Eu simplesmente encaixo esse left grip aqui, ó, e eu travo isso aqui, ó. Só com um aperto de mão, simples. Deu, tá travado e tá montado o nosso setup. Ou seja, eu só consigo conferir a bateria por aqui. A minha bateria tem um indicador de bateria aqui em cima nela, mas se tu tiver uma bateria dessa simples, vocês conseguem ver o indicador por aqui. Eu vou ligar minha câmera e eu vou ligar o meu monitor. Tirei o meu cap da lente. E pessoal, estamos prontos para gravar. Vocês conseguem ali, ó, ver que eu já tenho feed ali. E aqui, ó, aqui eu tenho uma saída de HDMI limpa, se eu quiser, sem nenhuma parte de monitoramento, ou eu posso, e daí eu consigo monitorar as questões da câmera aqui. Vocês conseguem ver que está aparecendo o ISO ali, ó, eu consigo ver outras coisas ali da câmera, ou eu posso colocar essa saída toda monitorada aqui em cima. São duas formas de monitorar a câmera que eu tenho. E pessoal, vou fazer um outro setup que é para gravar somente na vertical, tá? Caso eu não queira utilizar isso aqui, eu queria gravar com a câmera já na vertical, a gente pode. E é super simples de mudar, ó. A gente vai desplugar esses dois cabos, desligamos o monitor, desplugamos esses dois cabos aqui do monitor, deixamos ele sobrando aqui pro lado. Eu vou tirar aqui, ó, no sistema nato, o meu top grip aqui com o monitor, vou deixar ele de lado. Eu vou tirar o meu grip lateral aqui, né, porque a gente está com a câmera aqui na horizontal, ela está assim. Agora a gente vai colocar a câmera na vertical, vocês conseguem ver aqui, ó, que eu tenho esse visor aqui. E aí esse grip, ele entra invertido aqui, ó, ele entra aqui invertido. Eu vou encaixar ele no nato que era em cima da câmera, ó, a gente consegue colocar aqui o grip na parte de cima, onde estava o top handle antes, agora está o grip. E onde estava o grip, entra o top handle. Ou seja, a gente só inverte esses dois aqui, a gente aperta aqui de novo. E aqui, pessoal, é que aquela cabeça entra em lugar, ó. Tipo, eu poderia colocar a câmera aqui, ó, mas eu não tenho essa angulação. Então ele está sempre reto para cima. E eu não tenho essa angulação, não consigo girar ele aqui. Então a gente vai soltar essa peça aqui e a gente vai colocar ele aqui do lado, ó. A gente simplesmente encaixa ele aqui do lado, apertamos aqui. Deixa eu apertar ele aqui. Coloquei o cabo HDMI lá em cima no meu grip. Lá em cima no meu monitor, desculpa. E eu alimentei ele aqui por baixo com o cabinho que está sobrando. E aqui, ó, eu tenho essa angulação aqui agora. Só vou angular aqui o meu punho aqui por baixo para ele ficar na diagonal. E agora eu consigo fazer essa angulação aqui do meu visor. Por exemplo, consigo olhar aqui, ó. E aí a gente liga ele. E a gente já tem o nosso feed aqui. E aqui, pessoal, também tá assim dessa forma, né? Eu poderia, ó, só deixa eu daí desligar essas barras aqui, ó. E eu tenho aqui o meu feed, consigo gravar ele de pé. E aqui, pessoal, a gente tem um monitor desse lado aqui, mas a gente poderia colocar ele para esse outro lado aqui para não atrapalhar de repente o nosso punho. É que aqui, ó, fica todo o peso da câmera fica mais nessa mão aqui, que é a mão que eu tenho o punho mais seguro aqui e fica mais tranquilo. Mas a gente tem essas duas formas de operação super simples. Então, pessoal, depois que a gente montou todo o nosso rig aqui, eu mostrei para vocês as funcionalidades, eu vou falar para que eu utilizo, em quais tipos de trabalho. Por exemplo, assim, ó, eu falei em outro vídeo para vocês aqui que eu faço vários tipos de trabalho. Eu faço curso, eu faço eventos, eu faço fashion film, eu atinjo muitas áreas hoje porque é o jeito que eu dissemino o meu trabalho. Eu consigo ser mais versátil e no jeito que eu trabalho. Pessoal, áreas que eu diria que a gente poderia excluir um rig tão complexo desses aqui, ainda mais com uma lente fixa, mas vamos supor mesmo que fosse com uma lente zoom. Eventos. Eventos é uma coisa que eu acho que a gente precisa de rapidez e praticidade dentro do evento. Então eu prefiro, às vezes, utilizar as duas câmeras naked ou só com a cage menorzinha em volta, né? Com a alça de couro. Então eu utilizo duas câmeras, estou ali gravando, tenho rápida, pequenininha, leve, porque os eventos a gente fica uma grande quantidade de tempo gravando, né?
Então eu acho que não julgaria. Câmera no tripé, como eu estou fazendo com vocês agora, tá só a câmerazinha no tripé aqui. Acho que não precisa, talvez com o monitor em cima só da câmera, mas aí não precisa colocar o top handle, nem o grip, nem nada disso aqui. Ou talvez a bateria para a gente ter mais horas de gravação. É interessante a gente fazer e daí a gente vai acoplando. Muitas vezes eu não utilizo o rig completo, às vezes eu tiro o punho e a parte de cima só deixo o monitor e a bateria, porque eu tenho mais bateria nesse caso, por exemplo, para cursos ou para videoaula. E os casos que eu acho que eu usaria bastante esse rig, eu acho que faz bastante diferença. Produções bem direcionadas e bem focadas, como por exemplo Fashion Film. Fashion Film é uma coisa que eu monto direto esse rig para fazer, ou trabalhos gastronômicos, enfim. Tudo que me permita gravações, que eu digo gravações curtas ali, de 5 a 10 minutos de takes, né, que eu vou ali, faço os meus takes e depois deixo para o fotógrafo, ou vou fazer fotos também. Então eu acho que é bem legal, principalmente para o Fashion Film eu montei isso, porque para o Fashion Film, ele me permite a questão da ergonomia, eu tenho esse top handle aqui que eu consigo fazer esse low angle, né? Segurar aqui e fazer mais de baixo para cima, e a função aqui que eu expliquei para vocês desse grip da Tilta, que eu aperto esse botãozinho e eu consigo girar ele aqui, então eu tenho essa posição aqui, ó, para gravar de baixo para cima, muito mais confortável do que se eu pegasse com a câmera assim, ó, eu torceria muito meu pulso, então eu fico com uma mão aqui, uma mão no grip e a outra aqui no top handle, então eu tenho muito mais ergonomia e o monitor é muito maior para eu olhar o que eu estou gravando nesse tipo de gravação aqui. Então assim, eu acho que essa funcionalidade ela é muito boa. Tem uma outra particularidade que eu acho que eu também acho que o rig serve bastante, que é ele me elimina muito a utilização de gimbal para algumas gravações mais curtas, de repente alguns criativos, que se eu monto o rig, eu consigo apoiar ele aqui no peito e eu consigo gravar aqui, ó, segurando o top handle e segurando aqui, ó, eu ganho muito mais estabilidade. Então, por exemplo, assim, eu não preciso de repente utilizar um gimbal, trazer um gimbal, uma coisa que se eu desmonto isso aqui, ele acaba sendo muito mais compacto na mochila. Um gimbal acaba sendo mais pesado, tem mais volume, tem que carregar mais coisa. Então, às vezes, eu vou só com isso aqui, eu tenho uma ótima estabilidade. Às vezes, eu vou fazer um take mais de cima, quero gravar uma bancada, ó, eu consigo virar o punho e ganhar mais essa estabilidade. Mesmo a câmera e a lente não sendo estabilizada, eu consigo ótimas estabilizações. Sobre as funcionalidades, o que nos dá uma grande funcionalidade aqui é em relação ao monitor. O monitor a gente ganha aqui, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês mais especificamente. Vocês estão vendo aqui, ó, vocês estão vendo que eu estou me gravando e tem uma parte ali mais escura. Eu faço esse corte automaticamente, por exemplo, no formato de 16:9 por 9:16, ou seja, quando eu gero um arquivo horizontal e vertical ao mesmo tempo. Vamos supor que o cliente queira usar isso aqui tanto numa mídia horizontal, como por exemplo o YouTube, mas ele também queira gerar um Reels desse arquivo, né? Como por exemplo, vamos supor um lookbook que a gente poderia fazer. Um lookbook talvez vá para o YouTube, mas eu também preciso gravar no formato pro Instagram. Então eu consigo esse corte aqui direto na câmera, mas em relação ao monitor, que é um port keys, né, que eu mostrei para vocês, eu vou fazer um vídeo dedicado só dele e todas as funcionalidades que ele oferece para a gente. Outro ponto bem importante, pessoal, vocês viram que eu coloquei uma dummy battery aqui, né, que é essa bateria dummy aqui, que ela não tem carga, né, ela vem aqui dessa bateria maior. Eu mostrei para vocês ali que eu utilizo. Tem duas formas da gente fazer isso, tá? É usar essa dummy battery ou a gente plugar um cabo USB-C e usar a bateria normal da câmera e só um USB-C para, tipo, retroalimentar ela, como se a gente deixasse a câmera com a bateria e plugasse ela numa fonte para carregar e a gente utilizar ela ao mesmo tempo. A gente pode fazer isso. O único problema é que quando é o dia muito quente, ela acaba superaquecendo demais o meu rig. Por quê? Porque a bateria esquenta e a carga pela câmera, pelo USB-C, esquenta muito também. Então, dependendo da câmera que tu tem, se tu tem uma 6600, uma 6400, uma ZV-10, isso pode acabar superaquecendo a tua câmera. Eu nunca testei em câmeras full frame como a 7 III, que tem um corpo mais robusto, para ver se superaquece. Tu ganha uma vantagem se tu utilizar a bateria, que é, se acabar a bateria grande aqui, ou se acabar a bateria pequena, ou se o rig desligar com a bateria original, tu não perde o arquivo, ele salva esse arquivo. Se eu uso a dummy battery aqui, se eu coloco a bateria dummy aqui e acaba a bateria, e a câmera simplesmente desligar e eu não estou com a bateria original aqui dentro, ele acaba corrompendo esse arquivo, então eu não tenho a possibilidade de salvar, então sempre tem que ficar de olho, embora sejam muitas horas, 5, 6 horas de bateria nessa grande, quando ela está chegando no final é bom eu parar a gravação e retomar aqui com outra bateria, para ter certeza de que isso aqui não vai desligar e verificar se os cabos estão bem plugados. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do rig, que eu tenha dado ideia se vocês já estavam pensando em fazer isso na câmera de vocês, que aqui eu já tenha dado boas opções de como vocês conseguem montar isso aqui de uma forma
eu acho que mais compacta do que o comum e mais balanceada. Então eu pensei bastante nesse setup aqui. E pessoal, por que eu pensei nesse setup exatamente do jeito que eu pensei? É mais para minha aplicação, ou seja, eu sempre sigo essa lógica aqui. Não é só porque é bonito, não é só porque é o equipamento que eu quero, mas o que vai se aplicar no meu trabalho. Isso, pessoal, eu só consigo afinar essas escolhas através de conhecimento. Então, assim, eu tenho um curso gratuito de vídeo aqui, se vocês estão iniciando no vídeo, se vocês querem começar um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais, tem um curso gratuito de vídeo aqui no YouTube, dentro do YouTube, onde a gente passa por todo o processo e tem uma certificação no final. E se vocês quiserem dar um segundo, um terceiro passo, e daí sim a gente entra no intermediário, no avançado, para vocês se profissionalizarem de fato no mundo do filmmaking, eu tenho um 1, 2, 3 gravando aqui, pessoal, que é um curso completo onde a gente passa por toda a técnica, toda a edição, temos trabalhos práticos lá dentro, ou seja, vocês vão comigo até o cliente, eu mostro o que eu estou fazendo, quando eu estou fazendo, como eu estou fazendo. Então, pessoal, cliquem aqui, os links estão todos aqui na descrição. Bem como todos os links dos equipamentos desse rig aqui estão aqui embaixo também, se vocês quiserem montar o de vocês. Mas é isso, pessoal. Eu vou deixar 2 videozinhos aqui do lado, um sobre iluminação e outro sobre equipamento aqui, se vocês quiserem assistir. Um abraço. Valeu, falou!